vegetariana ou vegan? O que é que eu posso comer para substituir a carne ou o peixe ou os ovos que vou deixar de comer ou reduzir substancialmente a quantidade por semana? Normalmente o que vem mais à cabeça são os feijões, mas efetivamente comermos leguminosas todos os dias também pode ser repetitivo e não tão benéfico. A macrobiótica apresentou-nos, também a partir da década de 60, uma série de alternativas com um valor proteico muito elevado, originárias do Oriente, do Japão e da China. Vou começar pelo alimento mais conhecido de todos, que é o tofu. O tofu, também muitas vezes chamado de queijo de soja, porque tem assim uma consistência e um aspecto parecido com o queijo fresco. É um alimento com um elevado valor proteico e é produzido a partir de leite de soja com um agente coagulante, normalmente cloreto de magnésio, como este que está aqui, que se chama vulgarmente nigari. O nigari é retirado a partir da água do mar, do sal, é um produto natural. E é o agente coagulante por excelência dos alimentos fermentados a partir do feijão de soja. Esta embalagem é uma embalagem pequena, são 250 gramas, dá para 4 pessoas perfeitamente para uma refeição completa. Se formos mais, temos a opção de 500 gramas. Eu tenho aqui duas marcas, que é a Biodharma e a Shambhala, são ambas portuguesas, ambas biológicas, certificadas. É algo muito importante na compra de produtos proteicos alternativos à carne e ao peixe, como estes de que vos vou falar, serem biológicos, é mesmo muito importante. E os ingredientes têm que ser simples, têm que ter apenas o leite de soja, o agente coagulante e pouco mais, e água. Vou falar-vos do tempê, que também vem do Oriente. Começo por vos mostrar o tempê do Salvatore, o sal tempê, que é muito conhecido, é congelado, permite guardar durante muito tempo no frigorífico, enquanto que estas opções de que vos mostrei do tofu têm uma validade mais pequena. O tempê do Salvatore tem que ser descongelado antes de ser utilizado. Temos aqui outra versão que eu consumo também com alguma regularidade, de tempê, e utilizo como alternativa ao do Salvatore porque não precisa ser descongelado, portanto é muito rápido de utilizar, que é o da Lima, mas ambos são idênticos. O sabor é sempre de marca para marca, o sabor varia sempre ligeiramente. Voltando aqui um pouco ao tofu, o tofu da Biodharma é mais compacto. Se quisermos fazer uma preparação no forno, este é o mais indicado porque não se desmancha, aguenta bastante bem um assado no forno com legumes. O da Shambhala é muito bom para fazer tofu mexido aos quadradinhos. E agora a vossa pergunta é, então se são à base de feijão de soja, qual é que é a grande diferença entre o tofu e o tempê? A primeira característica de que já vos falei é que o tofu é feito a partir de leite de soja. Portanto, a soja está completamente desfeita, já não, é como se não existisse, entre aspas. Entre yin e yang, o tofu é considerado o alimento proteico mais yin de todos, portanto, aquele que está mais desfeito, digamos assim. O tempê, como vocês poderão observar quando comprarem o produto, tem o feijão inteiro, é fermentado também, é um produto que tem um sabor muito mais característico, mais intenso. Nem todas as pessoas gostam de tempê, eu gosto muito de variar, é um alimento proteico que nós utilizamos bastante em casa. E vão reparar que se notam mesmo os feijões inteiros. Portanto, é mais yang, é uma proteína com uma qualidade, uma fonte de proteína vegetal com uma qualidade diferente. Depois, para terminar o conjunto, vou falar-vos sobre o tofu fumado. O tofu fumado eu normalmente utilizo da Provida. Este tofu fumado, a grande diferença entre o tofu normal e o tempê é que pode ser utilizado diretamente para uma sandes, para enriquecer uma salada. Nós cortamos, podemos marinar ou não, já será uma opção, mas ele está pronto a ser utilizado.
Depois de aberto, temos que ter cuidado, a conservação não é muito longa, dará para uma semana e meia, não mais do que isso, portanto temos que ter atenção quando abrimos, consumir com alguma rapidez. Um truque, quando comprarem, olhem sempre para trás. Quanto mais douradinho for o tofu fumado, mais tempo ele se vai conservar e mais rico vai ser o sabor. Por vezes o tofu fumado está muito esbranquiçado, acredito que tenha passado por um processo de fabrico talvez um pouco mais acelerado. É bom também, mas quanto mais douradinho, mais rico o sabor. O tempê tem sempre que ser cozinhado, a não ser que se opte pela versão fumada, que também existe. Não sou muito apreciadora, mas é muito versátil, muito prática também. Utiliza-se como o tofu fumado. Mas o tempê, tanto a versão congelada como esta que se conserva naturalmente no frigorífico, têm sempre que ser cozinhadas. O tofu não. O tofu pode ser comido assim ao natural, por exemplo, num patê que se prepara com miso ou com um puré de cenoura. O tofu é um alimento muito versátil. Pode ser também cozido apenas em água, pode ser salteado, preparado de muitas formas. Vou terminar este conjunto das proteínas de origem vegetal, que são um ótimo recurso para nós introduzirmos variedade na nossa alimentação. Vou terminar por falar no seitã. O seitã, em termos de textura, de aparência, é o mais próximo da carne. E, curiosamente, nutricionalmente também. Já vos disse que o tofu, considerando o yin e o yang, é a proteína mais yin. O seitã é a proteína mais yang. Significa que se nós estivermos numa condição mais débil ou se estivermos em dias muito intensos com um consumo muito extremo de energia, é muito benéfico consumirmos seitã. Qual é que é o grande senão do seitã e o motivo pelo qual ultimamente tem ficado um pouco esquecido? É que é feito a partir do glúten de trigo e o glúten é o que causa intolerância. No entanto, o glúten está preparado, está cozinhado, tem um processo que o torna bastante diferente do glúten naturalmente presente nas farinhas. No entanto, é algo que tem que se ter atenção. Se temos os intestinos fracos ou se temos alguma espécie de intolerância ao glúten, não devemos consumir seitã, ou pelo menos ter algum cuidado. Depois, eu trouxe-vos aqui duas embalagens bastante diferentes. Este também dá para 4 pessoas, são cerca de 250 gramas. Este é maior, é meio quilo de seitã, já dá para mais pessoas. E como veem, podemos encontrar em várias formas, o que nos permite variar na maneira como vamos cortar o seitã e depois cozinhá-lo. Em fatias, em cubos, em tiras. Quando compramos, podemos logo à partida escolher a forma como o seitã está preparado, tendo em consideração como queremos apresentá-lo depois na nossa confecção final, no prato final. O seitã também tem sempre que ser cozinhado, não pode ser consumido cru. Enquanto que no tofu existem algumas marcas bastante boas no mercado, eu gosto particularmente destas duas. O seitã é um pouco mais complicado. Se tiverem alguém que produza seitã caseiro, é o ideal. Encomendem, comprem, porque em termos de textura é muito mais macio, muito mais versátil, absorve mais os sabores dos temperos que nós quisermos colocar e é a opção ideal, o seitã caseiro. Mas se não houver essa opção, aconselho a comprarem este da Shambhala. Eu também costumo comprar o da Provida, mas mais para hambúrgueres ou para desfazer, não propriamente hambúrgueres, que isso faço mais com tofu, mas para fazer um prato semelhante à carne à bolonhesa, em que eu desfaça muito e que o seitã fique mesmo em pedaços muito pequenos e que absorva muito o sabor. Se for para fatiar,
já não é um produto tão versátil e tão neutro quanto este da Shambhala. Mas nada como experimentar por si e perceber qual é a marca, qual é a textura de que gosta mais, porque passa mesmo por um processo de tentativa e erro, de arriscar, de experimentar, de variar os temperos. Por último, não posso deixar de vos falar nos vários produtos prontos a consumir que existem no nosso mercado, começando por tofu com sabores. Temos que ter em consideração que a partir do momento em que nós começamos a acrescentar legumes, ervas aromáticas, todo esse alimentos adicionais ao tofu, o produto torna-se menos estável em termos de conservação. Se for um produto que não tenha conservante, não tenha estabilizante, nenhum gelificante, a validade vai ser curta. E existem tanto a Shambhala como a Biodharma, têm algumas variantes com sabores sem conservantes. Mas existem muitas outras marcas que tudo o que tem sabor adicional implica ter aditivos alimentares. Leiam o rótulo, façam escolhas conscientes e mais vale temperar, enriquecer o seu produto naturalmente com as ervas aromáticas que têm em casa, com azeite, um pouco de pimenta floral, o que lhe apetecer fazer, o que ocorrer na imaginação, do que estar a comprar um produto já preparado, que realmente é mais prático, mas pode não ser tão equilibrado quanto a preparação que faz em casa. Boas inspirações, bons pratos e verá que estas alternativas de proteína vegetal são tão ricas ou mais ricas ainda em sabor e em propriedades nutricionais do que as outras opções de origem animal. Obrigada!